Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, começando do zero direito administrativo para você, meu aluno e minha aluna. Vem comigo que agora a gente vai ver os primeiros passos para que você consiga chegar na sua prova e objetivamente performe. Ou seja, essa aula aqui é uma aula sem juridiquês, é uma aula sem trique-trique, fruque-fruque, é uma aula beleza de Creus, então, maravilhoso, aquela aula que vai fazer você aprender o assunto com qualidade, com efetividade para performar na sua prova. E depois que você acertar suas questõezinhas, você vem me agradecer. E agora, meu aluno, você vai ver que o direito administrativo, ele não é assim tão difícil quanto parece. Por que o direito administrativo tem essa fama? Eu vou te falar agora. Vamos começar efetivamente do zero na matéria de direito administrativo. Galerinha, o direito administrativo, ele é uma matéria não codificada. Tá bom, Ricardo? Boiei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu aluno e minha aluna, exatamente o seguinte: quando você estuda direito penal, existe um Código Penal. Quando você estuda direito processual penal, existe um Código de Processo Penal. Quando você estuda direito tributário, existe um Código Tributário Nacional. Ou seja, direito constitucional, existe a Constituição Federal. Ou seja, essas matérias que eu citei, elas são codificadas. Elas possuem uma lei grande e que serve de base para todo o estudo dessa matéria. Porém, o direito administrativo não é isso. O direito administrativo é um grande emaranhado de leis, normas, regulamentos, decretos-leis, costurados por doutrina e jurisprudência. Então, meu aluno, quando a gente estuda, por exemplo, a Lei 8.112/1990, é apenas a Lei dos Servidores Públicos Civis da União. Apenas esse pedacinho do assunto, que está em um assunto chamado agentes públicos, e que este assunto, agentes públicos, é tirado da Constituição Federal, da doutrina e da jurisprudência. Então veja que apenas um dos mais de 10 assuntos do direito administrativo, ele tem uma grande lei como base, fora a Constituição Federal, doutrina e jurisprudência. Agora, licitação. Ainda é, né, na data de hoje que eu estou gravando essa aula, a 8666 de 93. Se o presidente Bolsonaro já sancionou a lei nova, desconsidere essa situação aqui, ok? E essa é a lei apenas de licitação, compras na administração pública. Também nós vamos ter aqui a lei do processo administrativo, 9784 de 99. Também vamos ter a lei da improbidade administrativa, 8429 de 92. Também vamos ter uma infinidade de outras leis e decretos-leis, como o Decreto-Lei 200 de 67, que define a organização da administração pública. Meu aluno, o que eu quero dizer com isso? Você, como nas primeiras incursões do direito administrativo, vai precisar estudar isso aqui tudo, é a única forma? Nananina, não. Algumas leis, sim. A lei seca é importante que você tenha um estudo e que você tenha uma familiaridade. Porém, o direito administrativo, apesar de não ser codificado, ele é facilmente organizado se você tiver uma boa orientação para prosseguir em seu estudo. Ok? Tranquilo? Então você já sabe que é show de bola. E quem que vai lhe dar essa orientação? Sou eu, sou Imuá, sou eu mesmo. Beleza de Creus? Então você já sabe que é maravilhosa. E por onde que vamos começar? Por onde mais? Pelo começo. Ok? Meu aluno, primeira coisa que vamos falar do direito administrativo é saber diferenciar Estado de governo. Por que isso, meu aluno? Porque o Estado, ele vai ser a união indissociável de povo, território e governo soberano. Ou
Veja, um Estado não é o Estado Paraná, o Estado Bahia, é um conceito de Estado em sentido amplo. O Estado seria o Brasil. É por isso que o presidente da República, ele vai ser um chefe de Estado. Por que ele vai ser um chefe de Estado? Porque quando o presidente da República ele for representar o Brasil numa ONU, por exemplo, ele vai estar representando o Estado brasileiro. Ok? Então, o Estado é essa coisa ampla. Já o governo, meu aluno, é a maneira com que se conduz o Estado. São conjuntos de instrumentos para se conduzir o Estado. E é por isso que o presidente da República ele vai acumular as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, essa diferenciação é importante que você saiba. Beleza de Creus, então, maravilhosa. Meu aluno, isso aqui vai cair na sua prova? Não vai cair. Isso é apenas o comecinho para você ir entendendo como se portar na matéria de direito administrativo. O primeiro assunto de direito administrativo que pode efetivamente cair na sua prova são os poderes da República. E por poderes da República, eu não quero que você confunda com poderes administrativos. Poderes da República é uma coisa, poderes administrativos é outra bem diferente. Por quê? Os poderes administrativos é um assunto separado do direito administrativo, sendo o conjunto de instrumentos que possibilitam com que os agentes da administração pública pratiquem os seus atos. Tranquilo. Os poderes da República, eles vão ser 3. E esses 3 poderes, eles vão ser quais, meu aluno e minha aluna? Eles vão ser os poderes executivo, legislativo e judiciário. Ok? Esses aqui vão ser os 3 poderes da República. Esses poderes, meu aluno, eles têm um sistema de freios e contrapesos. E o que esse sistema de freios e contrapesos quer dizer? Que nenhum poder pode subjugar o outro ou ser mais importante. Mas, Ricardo, hoje em dia quem manda no Brasil é o STF, que hoje em dia quem faz tudo é o judiciário, meu aluno. Não leve esse achismo para a prova que você vai se dar mal, ok? Você tem que saber o seguinte, esses 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles têm um sistema de freios e contrapesos, sendo independentes, porém harmônicos entre si. Sobre esses poderes, algumas considerações básicas. Primeiro de tudo, Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário e também não funciona como um quarto poder. Seria aí um órgão independente. Tribunal de Contas, apesar de vinculado na sua situação monetária, digamos assim, ao Poder Legislativo, ele também é um órgão independente. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então não confunda, existem apenas esses 3 poderes. E esses 3 poderes, meu aluno e minha aluna, eles vão guardar funções típicas e atípicas. E para falar dessas funções típicas e atípicas, cabe uma tabelinha marota. Como assim uma tabelinha marota? Você vai ver o seguinte: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Meu aluno, antes de tudo, qual é a função do poder executivo? Ele nasceu para quê? Para executar, né? Eu vou colocar aqui administrar. É por isso que quem é que faz parte do Poder Executivo? Governador, prefeito, presidente e todos os órgãos que se desconcentram dessa galera aí. Então, o Poder Executivo é quem, em linhas gerais,
efetivamente governa a administração pública, governa o Estado. É a administração pública em si. Ok? Tranquilo, show de bola. Qual é a função típica do Poder Legislativo? A função típica do Poder Legislativo é legislar. Ou seja, é editar leis, votar leis. Por isso que fazem parte do Poder Legislativo Câmara dos Deputados Federais, Câmara dos Senadores, na verdade, Senado Federal, que junto vai formando o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa dos Estados e Câmara de Vereadores Municipais. E qual é a função típica, ou seja, a função que nasceu o Poder Judiciário para fazer? Julgar. Tranquilinho, sem problema nenhum. Então, essas aqui são as funções típicas. Beleza, Ricardo? E as funções atípicas, meu aluno? Muito difícil. As funções atípicas é o seguinte, nada mais são do que simplesmente essas funções aqui das outras poderes aplicadas ao primeiro poder. Não entendi nada, Ricardo, então vem comigo. Se a função típica do executivo é administrar, a atípica vai ser legislar e julgar. Como assim, Ricardo? Quando, por exemplo, um poder executivo, um prefeito assina um decreto, ele está, de certa maneira, legislando. Mesmo que este decreto, você verá que é um ato normativo que não inova o ordenamento jurídico, não tem força de lei, mas editar um regulamento, editar uma resolução, pode ser visto como uma situação do poder legislativo, da função legislativa, perdão, atípica do Poder Executivo. E quando um servidor faz uma merda no trabalho e passa por um processo administrativo disciplinar, como é que funciona? Esse cara que vai passar por um processo administrativo disciplinar, ele vai ser, de certo modo, julgado pela autoridade. Então, também existe a função típica, atípica aqui de julgamento. Mesma situação no Poder Legislativo. Se a função típica é legislar, a função atípica vai ser administrar e julgar. Quando que ele vai administrar? Quando você tem ali o corpo de servidores normais do órgão. Eu mesmo sou analista legislativo, eu trabalho na função administrativa, uma vez que eu não sou vereador, não sou deputado, nada disso. E quando que vai ser essa função julgadora? Por exemplo, numa comissão parlamentar de inquérito, julgando o impeachment de um presidente da República, vai ter essa função julgadora. E o Poder Judiciário? Julgar. E qual é a função atípica dele? Administrar e legislar. Quando que ele vai administrar? Os técnicos do TJ, analistas do TJ, o próprio desembargador, que muitas vezes vai ter uma função administrativa. Não se esqueça que o Poder Judiciário é uma empresa também, é uma instituição, uma organização, ela precisa ir para frente, ok? E qual vai ser a função legislativa? A função de fazer regulamentos, normas internas, tal qual o Poder Executivo. Ok? Tranquilo? Então você já sabe que é show de bola. Essas vão ser as funções típicas e atípicas dos poderes da República. Fácil, fácil. Meu aluno, após isso aqui, o que a gente pode falar aí do direito administrativo para continuar este assunto? O que eu te falei aqui é o que você precisa saber como base. E por quê? Porque quando você for ver, por exemplo, poderes administrativos, vocês vão ver que os poderes administrativos se manifestam na função administrativa, sendo ela típica ou atípica. Consequentemente, os atos administrativos se manifestam na função administrativa, sendo ela típica ou atípica. E o controle administrativo é a mesma coisa. É por isso que se fala que o controle interno alcança apenas atos de natureza administrativa. Ricardo, não sei o que é controle interno e não entendi. Eu sei que não, porque esse é um assunto mais lá na frente. Mas dá uma notadinha marota nisso aí, que isso pega muito candidato bom. O controle interno atinge, alcança apenas atos de natureza administrativa. Beleza de Creuza? Então você já sabe, eu nem preciso falar que é maravilhosa. Beleza, vamos lá. Meu aluno, saindo daqui, vamos falar então de sentidos.
da administração pública. Como assim sentidos da administração pública? Situação doutrinária, ok? Em que vão se falar aí situações, beleza? E quais situações são essas que a gente precisa saber? Primeira parte, saber o que é administração pública em sentido, vou botar aqui, em sentido amplo ou sentido estrito. A administração pública em sentido amplo ou sentido estrito. Beleza, tranquilo, show de bola. O que vai ser administração pública em sentido amplo? Vai ser aquela administração que vai abranger tanto as situações legais, ou seja, as situações políticas, vai abranger política, mas o governo em si, a administração pública em si. Como assim, Ricardo? Não entendi. Pense o seguinte, meu aluno. Você virou um policial federal. E quando você virou um policial federal, nós temos uma lei, tá? Que vai dizer o seguinte: maconha é proibido. Ok, maconha é proibido. Você, como policial federal, vai coibir o tráfico de drogas vendo maconha como uma droga. Se você chega e tem uma plantação de maconha, tu vai prender o cara e vai tacar fogo naquela porra toda. Certo? Certo. Você está executando, digamos assim, uma situação política. Passou 6 meses, os políticos decidem que a maconha não é mais proibida. Inclusive, a maconha foi liberada até para uso recreativo. E agora, meu aluno, você, como policial federal, pode falar: ah, não, mas eu não gosto de maconheiro, eu vou continuar proibindo. Você não pode, porque você não tem vontade política. Você tem apenas uma execução de governo. Então, a administração pública em sentido amplo, ela vai, de uma maneira geral, juntar a política, até vou chamar isso aqui, tá, de política e governo, vamos colocar assim, juntar a política e o governo com a execução das ordens desses caras aqui. Ok? Então, isso que vai ser em sentido amplo. Normalmente, quando se fala em sentido amplo dentro do direito administrativo, ele vai englobar tanto a vontade política de governo como a execução. E o que é administração pública em sentido estrito? É aquela galera que só executa. Ou seja, aquela galerinha que não vai se importar, né? Que não vai se importar aquela situação em que vai ser indiferente à vontade política. Ele vai apenas executar o que é mandado. Apenas caso doutrinário para você marcar em prova. Beleza, tranquilo, show de bola. Isso não cai tanto em prova. O que vai cair em prova e você tem que saber, meu aluno, que é a administração pública. Presta atenção, em sentido objetivo, material ou funcional, ou em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Beleza, Ricardo. O que você quer falar com isso? Primeiro de tudo, meu aluno, isso aqui são sinônimos. Então, se eu te perguntar qual é o sentido da administração pública, o que é administração pública em sentido objetivo, eu estou perguntando a mesma coisa se eu falar em sentido material ou se eu falar em sentido funcional. E aqui embaixo a mesma coisa. Eu estou falando a mesma coisa se é em sentido subjetivo, se é em sentido formal, sentido orgânico. Porque isso aqui são sinônimos. Beleza, já entendi. E o que isso quer dizer? Meu aluno, a administração pública em sentido objetivo, material e funcional, ela vai querer saber o quê? Como assim o quê? Pera lá.
Enquanto que em sentido objetivo, formal e orgânico, será que tem circunflexo? Vou tirar aqui porque vai saber. Vai perguntar quem. Ricardo, explique. Vamos lá, meu aluno. Se eu falo para você o seguinte, Polícia Federal. Polícia Federal, eu estou perguntando o que faz ou quem faz? Quem faz? Falei da Polícia Federal. Agora, se eu falo realizar as prisões e coibir tráfico de drogas internacional, eu estou falando do quê? De o que faz. Então, meu aluno, o sentido objetivo, material ou funcional relaciona-se à atividade desempenhada pela administração pública, enquanto que o sentido subjetivo, formal e orgânico se relaciona aos entidades, órgãos e agentes da administração pública. Ou seja, um policial federal, eu estou me falando aí, citando a administração pública em sentido subjetivo, formal e orgânico. Efetuar uma prisão, eu estou falando em sentido objetivo, material e funcional. Meu aluno, qual é a dificuldade disso? A dificuldade é que você pode encontrar um examinador raciado com caramunhão e ele misturar isso aqui. Como assim misturar? Imagine o seguinte, imagine que ele fala a administração pública, de acordo com o sentido objetivo, formal ou funcional, se relaciona à atividade. Você vai lá e marca um certo grandão e se estrepa. Por quê? Porque formal se relaciona a quem faz e não ao o que faz. Ricardo, como é que eu decoro isso? Repetindo, meu aluno. Você vai falar isso aqui, ó. Objetivo, material e funcional. Objetivo, material e funcional. Objetivo, material e funcional. Subjetivo, formal ou orgânico. Subjetivo, formal ou orgânico. Subjetivo, formal ou orgânico. E você vai efetivamente repetir isso até você entender e decorar. E depois, lógico, vai fazer questão. Ok? Tranquilo? Então você já sabe, eu nem preciso dizer que é show de bola. Vou apagar aqui então essa parte. Quem quiser aí anotar alguma coisa, por favor, anote para eu dar prosseguimento aqui nesta aula. Vamos lá. Meu aluno, tudo isso aqui que eu estou te falando faz parte de um assunto chamado Introdução ao Direito Administrativo, tá bom? Então, sempre vai ser o tópico 1 do seu edital. E outra coisa, mesmo que não venha no seu edital escrita Introdução ao Direito Administrativo, acredite, você vai necessitar deste conhecimento, até porque é algo introdutório. É que nem chegar no seu edital e falar o seguinte, vai cair integral e derivada, que é um assunto de faculdade de cálculo 1. E aí chega lá e tem uma conta de somar, e você fala, não posso fazer não, porque eu não sei somar. Não vai meter esse louco, ok? Então, a introdução é um conhecimento fundamental para o direito administrativo. E agora, meu aluno, eu vou falar para vocês da diferenciação entre direito público e direito privado, ok? Nós temos aqui, então, direito público e direito privado. Beleza de Creuza? Então você já sabe que é maravilhoso. Meu aluno, qual é a diferença entre um e outro? Eu vou aqui te explicar já no final para você entender o começo. Olha só, o direito público, ele vai gerar prerrogativas, tendo, então, uma relação vertical. Já no direito privado, a relação é horizontal, não havendo prerrogativas. Ricardo, eu não entendi. Vamos lá.
Se você está andando de carro, você pegou o seu carrão, está andando de carro e está atrasado, meu Deus do céu, estou atrasado, eu tenho que chegar logo no lugar. E você vai lá que nem um louco atrasadão. Quando você chega, você vê um sinal vermelho. O que você tem que fazer, meu aluno? Você tem que parar. Por que você tem que parar? Porque o sinal vermelho é um ato administrativo emanado pelo Estado que fala para você o seguinte: quando você ver a cor vermelha, pare. Ah, eu estou atrasado e não quero parar. Sem problema. Se tiver uma câmera ou você for flagrado por um agente de trânsito, você vai levar uma velha multa. Ok? Então, meu aluno, perceba essa diferenciação. Você pode negociar, você pode chegar para o agente de trânsito e falar assim: poxa, agente de trânsito, seguinte, velho, porra, tô atrasadão. Pô, mó vibe, né, velho? Pô, deixa eu passar aí, na moral. E o cara vai falar: não, pô, beleza mesmo, vai lá, passe mesmo, pô, tamo junto, é nóis, volte sempre. Claro que não, né, meu aluno? Isso aí não vai acontecer. Por isso que eu falo que direito público gera prerrogativas em uma situação de verticalidade. Essa situação de verticalidade causa uma não possibilidade de negociação. Você não tem como negociar ou como arguir, porque os atos da administração pública presumem-se legítimos. Meu aluno, quando a gente fala do direito administrativo, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando de como estudar e regular as normas jurídicas entre o Estado e a sociedade, e entre o Estado e o próprio Estado. Então, por exemplo, quando o Paraná e Santa Catarina eles realizam um convênio para prestação de determinado serviço público ou situação, o que isso aqui vai ser regido pelo quê? Pelo direito administrativo, ok? Quando o, sei lá, INSS faz uma licitação para contratar uma empresa para pintar a sua fachada dos seus prédios, isso aqui é feito por uma licitação e por um contrato administrativo, sendo a relação do Estado com a sociedade, uma vez que quem vai pintar é uma empresa, um pintor, alguém ali da sociedade, que não é um servidor público necessariamente. Essas relações, então, como de um lado tem o Estado, ou dos dois lados tem o Estado, alguma dúvida que essas relações elas vão ser regidas pelo direito público? Não. É por isso, meu aluno, que o direito administrativo é um ramo do direito público. É por isso também que o direito constitucional é um ramo do direito público. É por isso também que o direito tributário é um ramo do direito público. Quando você está na sua casa e chega um carnê de IPTU, ou então quando você está na sua casa e chega um carnê do IPVA pelo seu carro, você pode falar: meu irmão, isso aqui é um absurdo, vou pagar não. Pode? Pode. Mas quando você for parado numa blitz, eu devo dizer que vão apreender o seu carango. Ok? Então, meu aluno, essas relações, elas são regidas predominantemente pelo direito público, e eu já vou falar o porquê desse predominantemente. Fica comigo. Enquanto que no direito privado existe uma horizontalidade. Por consequência, não haverão prerrogativas. Por consequência, pode haver uma possibilidade de negociação. Ok? Tranquilo? Então você já sabe, eu nem preciso dizer que é show de bola. E essa possibilidade aqui de negociação, meu aluno, por exemplo, quando você está devendo para um amigo seu. Aí um amigo seu chega e fala assim: eu vou lhe processar. Aí você fala: então processa, vou lhe pagar isso aí na justiça. E aí o cara te processa, o juiz te chama e fala assim: meu irmão, você que é pessoa A, você está devendo para a pessoa B? Tô. Quanto é que eu estou devendo? 5 mil. Tem como provar? Tem. Paga o cara, velho. Ah, eu não posso pagar. Beleza, então. Vou determinar então que você pague em 10 vezes de R$ 500. Pode ser? Ah, pô, não tem como ser 12 vezes de 400? Não, beleza, eu vou permitir. 12 vezes de 400. Você que dá 4.800, né? 12 vezes de 420, sei lá. Você, pessoa B, aceita essa condição? Ah, aceito sim. Então tá bom, o juiz determina que você pague não sei o que, tudo deu certo.
Perceba, meu aluno, que nessa situação hipotética houve uma negociação. Isso aqui é uma treta do, botar até em vermelho, direito civil. Quando você se divorcia, tem negociação com sua ex-esposa? Pior que tem, cara. Então, quando você se divorcia, existe sim a negociação com a sua ex-esposa, com seu ex-cônjuge. Então, o direito civil faz parte aí do direito privado. O direito empresarial, que vai regular as ações de empresas com outras empresas, ou seja, de particular para particular, também vai ser do direito privado. O direito do consumidor, como você chega lá com aquele Celso Russomano muito doido, meu irmão, que o cara chega lá nas coisas todas lá, fazendo mó terror. Quem é que vai estar reclamando? É um consumidor, que é um particular, com uma empresa, que é um particular. Por isso que vai ser pelo direito privado. Meu aluno, agora perceba a seguinte coisa. Nós temos a administração pública. Vou usar o mesmo exemplo do INSS. O INSS, ele vai lá e concede uma aposentadoria. Isso está sendo regido pelo direito administrativo, direito constitucional. Beleza. O INSS, ele chega em uma cidade e pensa, poxa, seria bom se eu tivesse uma agência nessa cidade. Aí ele fala o seguinte, vou alugar um prédio para colocar a minha agência. Ele vê os prédios lá que estão vagos e vê que tem um prédio lá que pertence ao seu João. Ele chega pro seu João e fala assim, seu João, quanto é o aluguel do seu prédio? Seu João fala assim, ó, cara, aqui pelo valor de mercado, tudo, não sei o quê, é 30 mil reais por mês. O INSS pode falar o seguinte, seu João, você vai me alugar por 500 reais um mês e fica quietinho aí. Não pode. Não pode. Porque, meu aluno, olha só, essa relação aqui está lidando com o particular e nessa situação existe uma negociação com o particular. Então, mesmo sendo pelo direito administrativo, esta relação em tela, ela vai ser predominantemente regida pelo direito privado. Agora, meu aluno, perceba uma coisa. Alugou para seu João. Seu João vai lá e fala, pô, bacana, aluguei, tudo certo, né? Locação, fiz uma licitação, não sei o quê. Vai gerar um contrato administrativo e esse contrato tem cláusulas. E este contrato com estas cláusulas aqui, ele vai ser protegido pelas prerrogativas de direito público. Ok? Tranquilo? Outra coisa, mesmo que seja feito um contrato da administração, ou então vou dar um outro exemplo aqui, quando a Caixa Econômica vai lá e abre uma conta, a Caixa Econômica ela é da administração pública, ela vai lá e abre uma conta com o cidadão, vai ser regida pelo direito privado. Porém, esta conta não vai poder ser utilizada para situações que vão contra o interesse público. Ok? Então é por isso que se fala, meu aluno, o seguinte, que as relações com o Estado, mesmo que sejam regidas pelo direito privado, elas não podem ser regidas exclusivamente pelo direito privado. Essa é a posição doutrinária dominante. Ok? Tranquilo? Então você já sabe e eu nem preciso dizer que é show de bola. Temos que saber, então, essa diferenciação e essa relação entre direito público e direito privado, sendo, então, o direito administrativo um ramo do direito público. Passando daqui, o que mais é importante para a gente continuar nessa situação? Vamos falar das fontes. Fontes de quê? Do direito administrativo. Ricardo, não entendi o que você quer falar. O que seria uma fonte do direito administrativo? Meu Deus, eu lhe pergunto. E, meu Deus, eu lhe falarei. Uma fonte do direito administrativo, meu aluno, é o seguinte. É como que, no caso concreto, o juiz vai se basear. O juiz, ele não sabe tudo no cérebro dele não, meu irmão. Não tem como. Então, pense o seguinte. Claro, várias situações ele vai saber. Agora, pense o seguinte. Você tem uma situação. Beleza? Tranquilo.
E essa situação, você está processando o Estado por alguma coisa, não sei o quê, vai chegar no juiz. É uma situação que o juiz nunca viu, digamos assim, ou então uma situação difícil. O juiz ele vai ter que recorrer a fontes. Você, como pesquisador do direito, vai ter que recorrer a fontes. E quais são as fontes do direito administrativo? Ficou parecendo espermatozoide aqui. Quais são as fontes do direito administrativo, meu aluno e minha aluna? É o seguinte: a doutrina majoritária, ela considera que existem 4 fontes do direito administrativo. Segura que eu vou explicar. Essas 4 fontes, elas são leis. Jurisprudência, doutrina e costume. Beleza, cara. Tranquilo. Lei, jurisprudência, doutrina e costume. Tô vendo, tá favorável, tá tudo certo. Então, vamos que vamos. Olha só, meu aluno, vem comigo. Vamos explicar o que é cada um. Leis. Pô, tá na cara, né, cara? São as leis editadas aí pelo processo legislativo comum, leis ordinárias, leis complementares. Inclusive, a doutrina considera que aqui em leis está inclusa a Constituição Federal, uma vez que a Constituição Federal seria considerada a nossa lei magna, a nossa lei maior. Beleza, tranquilo, show de bola. Jurisprudência. O que são jurisprudências? Jurisprudências, meu aluno, são decisões tomadas pelos tribunais competentes, ok? Frente a um caso concreto que não tem muita solução, existem situações que a gente chama de jurisprudência vacilante. Como assim jurisprudência vacilante? Pode ser que o TJ de Santa Catarina dê uma decisão A sobre aquele mesmo caso e o TJ do Paraná dê uma decisão B. Como, por exemplo, o cara passou fora do número de vagas, só que aí ele vai lá e põe uma ação que ele quer entrar mesmo assim, e aí ele prova os negócios lá. O TJ do Santa Catarina, nessa situação, diz que sim, só que se o concurso for no Paraná, uma situação muito parecida, o TJ do PR diz que não. Ok? Isso é jurisprudência, é um conjunto de decisões jurídicas sobre determinada situação. São decisões jurídicas sobre determinada situação. Essas jurisprudências, meu aluno, quando elas acabam sendo repetidas, quando existe um entendimento majoritário, pode o STF, o STJ, o TRT, né, na verdade o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, o Tribunal de Contas da União, dentro das matérias de sua competência, podem editar as súmulas. Meu aluno, sobre as súmulas, preste atenção. Súmulas são meramente orientações de como proceder naquele caso. Ou seja, o juiz se vê com um caso na mão e ele fala, poxa, a lei consegue resolver esse caso? Pô, não consegue 100%. Tá bom. Vou olhar então a jurisprudência. Pô, tem súmula? Tem súmula. Poxa, sou obrigado a usar essa súmula? Não. Você apenas é obrigado a seguir a recomendação de uma súmula quando esta súmula for uma súmula vinculante. Ok? Então, se essa súmula for uma súmula vinculante, ela sim tem que ser seguida por toda a administração pública. Aprenda, quem edita súmulas vinculantes é o STF. Elas vão ter numeração própria, ok? Tranquilo? Show de bola. Perceba que o STF tem tanto súmulas quanto súmulas vinculantes. Já o STJ só tem súmulas. Ok? Tranquilo? Show de bola, beleza. Doutrina, o que é? A doutrina nada mais é do que um estudioso do direito se debruçando sobre determinada matéria. Então ele vai começar a olhar a lei e vai interpretá-la, escrevendo sobre. É por isso que cada jurista ele pode ser considerado, se escrever tudo direitinho,
um doutrinador. E é por isso que existem vários doutrinadores em todos os ramos do direito. E também é por isso que nós falamos em doutrina majoritária. Como assim? Quando você pega determinado assunto, você vê que a maioria dos estudiosos de renome e de respeito seguem um entendimento. Isso seria uma doutrina majoritária, só que tem muitas situações em que a doutrina minoritária não pode ser descartada. Em provas, normalmente se usa a doutrina majoritária. Ricardo, como é que eu vou saber isso? Eu vou sair lendo um monte de livro para saber que é majoritária? Não, né, meu aluno? Deixa que seu professor te fala isso. E por último, os costumes. Tá bom, Ricardo, o que são os costumes? Vamos lá. Pensa o seguinte, meu aluno. Quando na época do seu avô, se a sua avó tivesse beijado outro cara, seu avô ia achar o que de sua avó? Tio, o negócio era brabo. Aí chegou na época de seu pai, seu tio mais novo, carnavalzão, micareta começando a surgir, todo mundo beijo na boca, e as avós falando que era coisa do capeta, mal sabia ela que 2010, 2020 estava chegando, e que o negócio estava ficando brabo, ok? Já começou a beijar todo mundo. Eu, quando tinha 15, 16 anos, para quem não sabe, eu vou fazer 34, quando eu tinha 15, 16 anos, tinha umas festas lá em Salvador chamado Cala a Boca e Beija Logo. E eu ia lá, era festa matinê, começava 3 da tarde, acabava 9 da noite, eu saía beijando as menininhas tudo. Eu tinha 15 anos e era só oi, 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 era beijando todo mundo, meu irmão. E era assim que funcionava. Hoje, você já pensa, pô, cara, vai numa balada e beija todo mundo, normal, de boa. E hoje em dia, como é que tá funcionando, meu aluno e minha aluna? Que tem aqueles aplicativos aí de transa, que nego só fica arrastando pro lado achando que tá fazendo alguma coisa. Você tá ligado? Ou seja, brincadeiras à parte, veja como os costumes, eles têm a capacidade de influenciar o direito. Para quem não sabe, se eu não me engano, até meados dos anos 2000, acho que mais ou menos 2003, no Código Civil era previsto que se você, após casar, descobrisse que sua esposa não era mais virgem, você podia anular o casamento. Olha que coisa interessante. Fora isso, o que a gente está vendo cada vez mais? Mais discussão sobre o aborto, casamento homossexual, questões de gênero, transexualidade, drogas e várias outras situações no quais os costumes estão influenciando o direito. Meu aluno, olha só, não estou fazendo juízo de valor se isso é melhor, pior ou igual. Isso eu deixo para a sua consciência, ok? O que eu estou mostrando para você é que os costumes têm a capacidade de influenciar o direito. Beleza de Creus, então, maravilhosa. Meu aluno, vimos aqui, só que não é tão fácil como parece, porque a doutrina ainda vai classificar as fontes em primárias e secundárias. Quais são as fontes primárias? É aquelas que devem ser seguidas pelo juiz e pronto. E acabou. Que são inquestionáveis, digamos assim. E quais são essas fontes que são inquestionáveis? Leis. E nas leis nós temos o quê? Lei e Constituição Federal. Lembre-se o seguinte, se na sua prova aparecer são fontes primárias do direito administrativo, leis e Constituição Federal, tá certo. Se aparecer são fontes primárias do direito administrativo, leis, tá certo também. Porque parte da doutrina considera que a CF está dentro das leis. Meu aluno, outra coisa. Quando eu falo não poder questionar, não é de não poder se manifestar. Você pode. Por exemplo, hoje não existe pena perpétua no Brasil. Você pode não concordar. Você pode achar horrível. Você pode falar, esse cara aqui matou, estuprou, cortou, matou, não sei o quê, tem que ficar preso para todo sempre. Você pode achar, não tem problema nenhum. Mas se você for juiz, você não tem como dar uma pena perpétua pro cara. É impossível. Porque tem uma lei que não pode. Ok? Então, quando eu falo que não pode questionar, não quer dizer que você não pode falar nada. Mas você tem que seguir o que está na lei.
Beleza de Deus, então maravilhosa. E aqui, depois que eu falar disso, eu vou até puxar um gap aqui, que é a diferença entre a administração pública e a administração privada. Isso aqui é só um gap que eu estou puxando, então entenda. A administração pública, ela pode fazer apenas o que a lei permite. Então, se você vira um PRF, você vai chegar lá e vai ter as suas atribuições. Sua atribuição é fazer isso, 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 isso e isso. Acabou. Você pode fazer isso? Não, não pode. Isso aqui é ilegal? Não, não é ilegal, não é crime. Mas se você fizer, você estará na ilegalidade, porque a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite. Lembre-se disso. E a administração privada? A administração privada, ela pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Então, se não é proibido, a administração privada pode fazer. Se é permitido, também pode fazer, logicamente. Enquanto que a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite. Lembre-se disso, ok? Então, voltando para cá. Leis e CF. Qual é a outra situação que eu falei que é obrigatório o segmento por toda a administração pública? Súmula vinculante. Então, podemos falar de maneira ampla que são fontes primárias, lei, CF e súmula vinculante. E são fontes secundárias, jurisprudência, doutrina e costumes. Ricardo, boiei. Por quê? Por causa do seguinte: súmula vinculante não está dentro de jurisprudência? Tá. Jurisprudência é fonte secundária? É. Súmula vinculante não está aqui dentro? Ah, tá, sim, senhor. Então, súmula vinculante é fonte secundária? Não. Por quê? Porque sim. Ok? Direito não é matemática. Tem coisas que a gente aceita. Tá bom? Então, a súmula vinculante é considerada fonte primária, enquanto a jurisprudência, no geral, é considerada uma fonte secundária. Uma súmula, fonte secundária. Súmula vinculante, fonte primária. Decisão do Sérgio Moro, fonte secundária. Súmula vinculante, fonte primária. Ok? Tranquilo? Então, você já sabe que é show de bola. Beleza, não vai ter como escrever nada aqui? Ou ainda tem? Não sei. Ah, vou aproveitar aqui para falar dos sistemas da administração pública, ok? Os sistemas administrativos, que nós podemos considerar dois sistemas, sendo o sistema inglês ou do não contencioso administrativo e o sistema francês ou do contencioso administrativo. Ok? Temos o sistema inglês ou do não contencioso administrativo e temos o sistema francês ou do contencioso administrativo. Beleza de criança? Então você já sabe que é maravilhoso. Tá bom, Ricardo? Explique aí o que é cada coisa. Meu aluno, olha só. Quando se fala de contencioso, é o seguinte. Imagina o seguinte. Você tem uma treta com a administração pública. Se você é demitido. Você vai lá e entra com... vamos especificar. Você é um servidor público, passa por um processo administrativo disciplinar e é demitido. Fui demitido e agora? Você vai lá e faz um recurso, não é aceito. Faz outro recurso, não é aceito, não tem mais jeito, esgotou a via administrativa lá depois do terceiro recurso, a gente vai ver isso da Lei 9784, Lei do Processo Administrativo, esgotou ali a sua esfera administrativa, você vai ter que ir para a via judicial. Beleza, tranquilo. Você chega então e põe na justiça. Quando você põe na justiça, vai para o que se chama de justiça comum. Por quê? Existe aqui a justiça penal? Existe, né? O tribunal penal, o juiz criminal, digamos assim. Existe aqui a justiça civil? Existe a justiça do trabalho? Existe a justiça militar? Existe o tribunal de justiça administrativo? Não. Você vai ter um tribunal separado para litígios administrativos? Não. Ou seja, o Brasil
Anota, porque isso é difícil e muita gente deixa isso passar. O Brasil adota o sistema inglês ou do não contencioso administrativo. Isso são sinônimos, ok? Na França, que é o sistema francês, existe um tribunal próprio para causas administrativas. É por isso que na França, no sistema francês, é o sistema do contencioso administrativo. Ok? Tranquilo? Então você já sabe que é show de bola. Meu aluno, vou repetir. O direito administrativo brasileiro segue o sistema inglês ou o do não contencioso administrativo. Não contencioso administrativo. Beleza de Creus, então você já sabe que é maravilhosa. E meu aluno, acredite ou não, 99% do que pode ser cobrado na sua prova de introdução ao direito administrativo está aqui no que foi dado até agora. Existem outros assuntinhos, como critérios, que tem o critério do Poder Executivo, o critério teleológico, o critério normativo, o critério de relação jurídica, critério não sei o quê, interpretação do direito administrativo, yara, mas essas situações elas têm um custo-benefício extremamente baixo, porque quase nunca cai, ok? Quase nunca, e é um assunto grande aí para você estudar. Então, essa parte que eu falei até agora tem 99% do que pode cair na sua prova na matéria, no assunto Introdução ao Direito Administrativo. Beleza? Tranquilo? Então você já sabe que é show de bola. Vamos que vamos. Vou apagar aqui para a gente continuar para falar apenas aí de mais um assunto para fechar com chave de ouro. Vamos lá. Beleza. Meu aluno, finalizando o assunto aqui do Introdução ao Direito Administrativo, vamos falar agora sobre regime jurídico administrativo. Desse assunto aqui é o que muitos de vocês já devem conhecer como princípios da administração pública, ok? Mas isso é tratado no assunto regime jurídico administrativo. Primeira coisa que temos que saber é que nós vivemos em um Estado democrático de direito. Ok? Em um Estado democrático de direito, é aqui que nós vivemos. Beleza. O que quer dizer isso? Meu aluno, isso quer dizer que o Estado brasileiro submete-se às próprias leis que ele edita, sendo então um Estado de direito, ou seja, não é uma ditadura. Ok? Meu aluno, perceba o seguinte, quando o Estado ele edita uma lei que fala é necessário usar o cinto de segurança. Se o presidente da República for flagrado sem usar o cinto de segurança, ele vai receber o quê? Uma multa. Ele tem que receber uma multa. Se o policial, o agente de trânsito que vê não der uma multa para ele, o presidente pode ser até uma pegadinha e dar para o cara uma voz de prisão. Ok? Pode demitir prisão, não. Pode demitir o cara do serviço público, porque o cara estaria se omitindo do cumprimento do seu dever. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Então, meu aluno, quando a gente fala de Estado democrático do direito, é isso que a gente quer falar. Que o Estado, por ser de direito e ser democrático, ele se submete às próprias leis que criou.
Isso vai conferir mais segurança jurídica e a proteção à confiança do administrado. Tá bom? Beleza. Primeira coisa que temos que saber sobre isso. Depois, vamos ver que está dentro desse mesmo assunto, que eu posso dizer até que são sinônimos. Vamos falar de princípio da administração pública. E estes princípios, meu aluno, eles podem ser divididos em dois tipos e vamos falar em três tipos, que são o seguinte, você vai entender. São os princípios. Opa, princípios. É princípios. Expressos e os princípios implícitos. Ok? Temos, então, os princípios expressos e os princípios implícitos da administração pública. Tá bom. E por que eu falei que pode ser em três? Porque dentro dos princípios implícitos pode se subdividir em princípios norteadores. Meu aluno, primeira lição sobre os princípios da administração pública. Eles não guardam hierarquia. Não existe princípio mais importante que o outro, ok? Em algumas questões você pode ver que o princípio da legalidade ele pode se sobressair, porque toda ação vai ter que ser legal. Só que não existe hierarquia. Você não pode falar, poxa, cara, eu estou cumprindo muito esse princípio, então eu vou descumprir esse aqui. Não. Não existe hierarquia entre os princípios da administração pública. Beleza? Antes de tudo, vamos começar então com os princípios norteadores. E esses princípios norteadores, meu aluno, eles são dois. Eles são a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Ricardo, explique. Ok, explicarei. Vamos lá. Meu aluno, por que eles são norteadores? Eles são princípios implícitos, eu já explico o que é que separa eles. Eles não guardam hierarquia com outros princípios, porém eles vão nortear a atuação da administração pública. Beleza. Meu aluno, o que significa supremacia do interesse público sobre o privado? O que o próprio nome já diz. Veja só, digamos que o Estado, ele chega e fala o seguinte, poxa, cara, seria tão bom passar uma estrada aqui. Poxa, isso aqui ia ser bom demais para a sociedade, cara. Pô, passar uma estrada aqui seria da hora. Só que aí, nesse lugar da estrada, tem uma casa aqui e uma casa aqui. E o Estado fala, poxa, beleza, essa casa é dessa pessoa, a pessoa A, essa casa da pessoa B, essa casa da pessoa C. Só que a estrada beneficiaria todo mundo. Então, quando nós temos a supremacia do interesse público sobre o privado, pode o Estado realizar desapropriações. Ele pode chegar e desapropriar essas situações aqui, claro, com pagamento de indenização, que isso aqui não é ditadura, você não vai chutar o cara e mandar embora, ok, isso aqui não é comunismo, beleza, e eu sei que não são conceitos similares, mas beleza, tranquilo, mas você pode fazer essa desapropriação e várias outras situações, já que o interesse da coletividade, ele sempre vai se sobressair ao interesse privado. Mas, Ricardo, Luciano Huck pegou e botou uma construção na beira da praia, e aí, para você ir na praia, ele botou até cerca, até boia nos mares ele botou, até o Oceano Atlântico ele falou que é dele. Meu aluno, aí é com ele, né, velho? Aí os governantes que tem que chegar lá e falar, peraí, mano, você tá de sacanagem? Porque uma praia é pública.
Você não pode simplesmente restringir um acesso à praia, a não ser que seja o próprio poder público que faça isso, por meio de uma área de conservação, por meio de uma situação aí do tipo. Tá bom? Mas prevalece o interesse público sobre o privado. Facinho de você aprender isso. Outra coisa, o que significa essa indisponibilidade do interesse público? Simplesmente que você não pode abrir mão do interesse público, ok? Ou seja, o interesse público é indisponível. E quando eu falo não pode, é o governante. O governante não pode falar, pô, cara, precisa de saneamento essa cidade aqui. Ah, não, mas eu vou abrir mão disso, né? Pra quê? Deixa o cara cagar na vala. Não pode, né, meu velho? Porque existe uma indisponibilidade do interesse público. Então, meu aluno, estes dois princípios aqui é que vão nortear a administração pública em si. Lembrando que os princípios norteadores são princípios implícitos. Ok? Tá bom, Ricardo. E o que é essa diferenciação? Essa diferenciação é o seguinte, meu aluno. Princípios expressos da administração pública são aqueles que aparecem previstos em lei. E qual é a lei maior do Estado? A Constituição Federal. Então veja o seguinte, meu aluno, se você já estudou direito administrativo, por exemplo, lá na lei 9784, você vai ter no artigo 2, se não me engano, uma lista de princípios. Então, estes princípios são os princípios expressos da lei 9784 de 99. Mas, de maneira geral, quando nós falamos de administração pública, nós seguimos a Constituição Federal. E lá, no artigo 37 da Constituição Federal, estão 5 princípios da administração pública. E esses 5 princípios são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E para você que nunca estudou, aqui vai começar o primeiro mnemônico famoso do direito administrativo. O que é mnemônico é você pegar as letras iniciais de algum assunto para que você possa melhor se lembrar. E esse mnemônico é chamado carinhosamente de LIM. Ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são os que estão na Constituição Federal. Detalhezinho aqui, primeiro detalhe. O princípio da eficiência, ele só entrou na Constituição Federal em 1998. E não podemos esquecer que a Constituição Federal, ela é, né, de 1988. Então a eficiência, ela foi alçada a princípio expresso ou princípio explícito em 98. E por que princípio expresso? Porque está expressamente na Constituição. Por que princípio explícito? Porque você olha a Constituição, ele está lá explicitamente. Tá bom, Ricardo. E quais são os princípios implícitos? Antes de você explicar o que é cada um. Implícitos. Meu aluno, os princípios implícitos são aqueles que não são explícitos. É aquele que você não olha na Constituição e está lá. Você tem que doutrinariamente defini-lo de acordo com a leitura da Constituição ou de uma lei, qualquer coisa do tipo. Então você tem uma cacetalhada de princípio implícito. E quais são esses princípios? Vamos lá. São razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, celeridade processual,
contraditório em ampla defesa, motivação e etc, etc, etc. Tem vários princípios implícitos aqui, estou citando apenas o que eu me lembrei agora. Ok? Tranquilo? Então você já sabe que é show de bola. Proteção à confiança legítima e por aí vai. Beleza, meu aluno? Vamos então explicar esses bonitões aqui para a gente conseguir encerrar essa aula. Vamos lá, sem muitas delongas. Vamos falar do princípio da legalidade. É um princípio que todo ato administrativo, toda atuação da administração pública tem que se basear em uma lei. Tem que basear em uma situação legal. Por quê? A administração pública não pode fazer nada daquilo que a lei não permite. A administração pública pode fazer apenas o que a lei permite. Senão, ela vai estar atuando na ilegalidade. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então é isso que fala o princípio da legalidade, nada muito aí a falar sobre ele. Mas, se você pega um livro de direito administrativo, você vai achar 20 páginas de um cara falando do princípio da legalidade, com vários exemplos, etc, 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 o que mais atrapalha do que ajuda o candidato. Tá bom? Beleza. Princípio da impessoalidade. O que significa este princípio da impessoalidade? Que na administração pública não podem haver favorecimentos ou antipatias, desfavorecimentos pessoais. Como assim? Olha um concurso público, por exemplo, ele é totalmente meritocrático. Você não pode falar o seguinte, cara, pô, eu sou aqui governador, minha esposa tá fazendo um concurso, pô, ela tem uma vontade de ser juíza, ela queria pegar o martelinho e julgar. Só pega o martelo e julga. Então o que que dá, né, velho? Ó, não precisa nem estudar não, viu, esposa? Fica de boa aí que você vai virar juíza. Pode isso, Arnaldo? Não pode, porque a administração pública é impessoal. Dessa impessoalidade tem vários reflexos, dos quais eu considero que existem 3 mais importantes para a gente saber aí. Quais são esses 3 reflexos mais importantes? Primeiro, a vedação à promoção pessoal. Segundo, a vedação ao nepotismo. E terceiro, impedimentos e suspeições, tá? Vamos explicar isso aí, o que significa. Qual é a vedação à promoção pessoal? Imagina que um governador, ele chega e põe um outdoor no seu na cidade, com dinheiro público, com dinheiro, não dele, né, com dinheiro público, falando assim, esse governador fez a melhor coisa do mundo, que sou eu mesmo. Ou então ele pega uma rua e fala assim, o nome dessa rua agora é Rua Ricardo Barrios. Ou então, vou inaugurar um colégio chamado Colégio Ricardo Barrios, o melhor governador da história do Brasil. Não pode, meu aluno. Ah, Ricardo, eu moro no Maranhão e aqui tem Rua José Sarney, Avenida José Sarney, tem o shopping José Sarney, a escola José Sarney, os aviões passam no céu e desenham fumaça no José Sarney. Eu sei, meu aluno, eu sei que funciona assim, mas não pode, ok? É vedado o uso da máquina pública para promoção pessoal. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Vedação ao nepotismo. O que é? Tá lá na súmula vinculante número 13. Eu sou prefeito. Eu tenho um cargo comissionado lá de diretor de uma autarquia. Eu vou lá e coloco meu filho. Não pode, ok? A vedação ao nepotismo proíbe que se coloquem em cargos de direção, chefia e assessoramento, que vai ser visto que são cargos comissionados, parentes, cônjuges, consanguíneos ou afins até o 3º grau. Inclusive, vedação ao nepotismo cruzado. Como é isso? Cara, você é meu brother, né? Porra, sou, velho. Pô, você é chefe, né, cara? Você é prefeito, alguma coisa, chefão. Pô, mano, sou mesmo, cara. Pô, você é delegado geral, você é diretor geral, você pode comissionar a gente, né? Pô, cara, posso. Pô, eu também, cara. Pô, que legal. E aí? Seguinte, eu tenho um filho aqui, velho, acabou de fazer 18 anos, tá meio lesado na vida aí, de boa. Você não quer dar um cargo pra ele, não? Pagar 15 mil? Aí o cara fala, pô, mano, nenhum, eu dou sim, mas eu tenho um filho também aqui, velho, ele é meio bobão. Você não quer dar um cargo pra ele, não? Pô, cara, de boa. Chega aqui que eu dou um cargo pra ele de 15 mil, você dá um cargo de 15 mil e a gente foge, porque ele não é meu filho, não é meu filho, a gente nem se conhece. Também não pode. Como é que se confirma isso? Aí tem que investigar, né, meu aluno? Mas não podem acontecer esse nepotismo cruzado. Sobre o nepotismo, eu vou falar só uma coisa. O STF ele se manifestou dizendo o seguinte, que cargos de natureza política não são considerados nepotismo. Exemplo claro,
embaixador Eduardo Bolsonaro. Seria um cargo de natureza política. Não é considerado pelo STF nepotismo, apesar de existir uma vasta interpretação que seria uma situação imoral, mas não é um nepotismo, não é ilegal, tá? Se o presidente Jair Bolsonaro colocasse o filho dele, Eduardo, o outro filho Carlos, outro filho Flávio, e até a filha não pode, que ela tem 11 anos, mas pode botar Renanzinho lá, que Renan tem 21, sei lá, 22, sei lá a idade do cara, e botar para ser ministro de Relações Exteriores ou então ministro da Fazenda, da Economia, pode, não tem problema nenhum. Tá bom? Porque cargos políticos não são considerados nepotismo. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Mas isso é uma coisa do STF. Outra situação que eu vou só pincelar, impedimento e suspeição. Eu estou atuando num processo administrativo. E quem é o acusado nesse processo administrativo em que eu atuo, em que eu sou parte da comissão, é um cara que pegava minha ex-esposa. Porra! Eu tenho uma inimizade notória com ele, né? Ou então o cara é meu brotherzão de anos. Pô, eu tenho uma amizade notória também. Ok? Tranquilo? Então, não podem participar, são impedidos quem é da família, de processo administrativo, e são suspeitos quem tem amizade íntima ou inimizade notória. Mas isso é uma situação um pouco mais vasta, eu estou dando exemplos da onde pode ser aplicada essa situação da impessoalidade. Moralidade. Existe um código de ética, o código 1171 de 94, que é um decreto, tá? Que é o Código de Ética do Servidor Público Civil Federal, que ele vai falar uma coisa muito importante, que vai falar o seguinte: o servidor público, o agente público, não basta que ele decida sobre o que é legal ou ilegal. Ou seja, não basta que ele siga apenas a legalidade. Ele também tem que decidir sobre o que é justo ou injusto, ético ou antiético, moral ou imoral. Ou seja, o agente administrativo nunca pode desprezar o elemento ético de sua conduta. Tá bom? Meu aluno, moralidade é um princípio que reflete justiça, probidade, boa-fé, lealdade às instituições e várias outras situações. Deve ser seguido, tá bom? Nenhuma decisão pode ser legal se ela for imoral. Quer dizer, ela não pode ser tomada. Mesmo que ela seja legal, ela será imoral. Bom, por exemplo, desapropriação é legal? É. Só que ali tem um asilo que cuida de 40 velhinhos e não tem onde botar os caras. Porra, é meio imoral, né? Então, pelo amor de Deus. Publicidade. Todo ato administrativo, para ser moral e para ser eficaz, ele necessita ser publicado. Calma, que não é todo. A regra é isso. Por quê? Porque existem os atos administrativos protegidos por sigilo. Por exemplo, uma operação policial. A Polícia Federal vai lá coibir o tráfico de drogas na fronteira tal, na cidade tal, na data tal. Ele tem que botar isso no Diário Oficial? Não, né, velho? Senão os caras traficam em outro lugar. Ok? Um ato que seja sigiloso, contra a segurança nacional, relevante para a segurança do país, também não pode ser divulgado. Para isso, existe uma lei chamada Lei de Acesso à Informação, que vai classificar os atos administrativos em reservados, secretos e ultrasecretos. Esses atos aí vão ter regras para serem publicados, tempo que eles têm que ficar em sigilo, coisa parecida, ok? Mas, em regra, todo ato administrativo, como condição de eficácia e moralidade, ele tem que ser publicado. Vide concurso público, né, cara? Tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Mas nem sempre. A Agência Brasileira de Inteligência, por exemplo, a ABIN, ela comunica para você que você passou no concurso, tá bom? Porque isso aí vai ser protegido por sigilo, porque não pode saber quem é um servidor da ABIN. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. E eficiência? Pô, isso é fácil, né? A administração pública tem que ter a capacidade de fazer mais com menos, mantendo a qualidade. Tem que ser eficiente. Tá bom, meu aluno? Então, de maneira rápida, essas são as explicações sobre os princípios expressos. Beleza. E os princípios implícitos? Primeiro, são muitos, meu aluno. Então, vamos lá. Toda atuação administrativa tem que ser razoável e proporcional. Como assim? Você chega e fala o seguinte: pô, cara, eu quero botar um banco naquela praça ali. Pô, beleza, cara, e já tem quantos bancos naquela praça? Pô, já tem 400 bancos. Só que tem um espacinho ali, pô, se pá, mais um banco. Tá sendo razoável isso aí? Não tá sendo razoável. Ok? Tranquilo? Show de bola. Outra coisa, pô, cara, tem um rato andando ali, uma infestação de rato. Temos que matar os ratos. O que é que a gente vai fazer? Joga uma bomba atômica. Vai matar todos os ratos, mas não vai ser proporcional. Ok? Então, razoabilidade e proporcionalidade são princípios que têm que ser atentados, tem que ser
cumpridos pela administração pública. Segurança jurídica significa que, vamos dizer que você passa no concurso em primeiro lugar e eram 10 vagas. Poxa, você tem uma segurança jurídica que vai ser nomeado. É uma proteção à confiança do administrado. Celeridade processual, os processos administrativos, processos judiciais, todos os processos têm que ter um prazo cabível, até para dar segurança jurídica. Contraditória e ampla defesa, ninguém pode ser acusado de nada até que se prove, né? Todo mundo presume-se inocente até que se prove o contrário. É por isso, meu aluno, que quando você vê lá na capa do jornal ou em qualquer lugar que fala assim, o cara foi encontrado em casa com 40 cadáveres do lado dele. O suspeito foi conduzido à delegacia mais próxima. Aí você fala assim, suspeito. Não é suspeito, o cara já é acusado, meu aluno. Se o jornal colocar o criminoso, o jornal pode ser processado e o cara ganha. Por que isso não foi ele? E se foi um negócio de filme, sei lá, doparam ele, deixaram e mataram todo mundo? Até o fim do processo, até a sentença final, ninguém é considerado culpado, é suspeito. Ok? Tranquilo? Show de bola. E é por isso, meu aluno, que todo ato processual vai dar ao acusado a ampla defesa, ele podendo ter acesso a seus autos, se defender, produzir provas, e isso vai englobar o contraditório, que é o cara falar o seguinte, meu irmão, você estava lá? Não, não estava não. Beleza, prove. Tá aqui, ó, minha foto aqui, ó, não estava não. Então tá. Ok? São princípios implícitos. Meu aluno, aqui, se você entender bem o que são as definições dos princípios, você vai embora. Tudo que eu falei nessa aula aqui, vai por mim, equivale aí a uns 10%, já é um bom começo de tudo que pode ser cobrado em sua prova. Ou seja, não tem dificuldade. Vem com a gente que nós vamos orientar e vamos colocar você no seu tão sonhado cargo. Ok? Então é isso, meu aluno. Muito obrigado por tudo. Espero que tenha gostado. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e até mais.